do comportamento e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre sono, principalmente sobre algumas dicas para ajudar na rotina de sono da criança, que ela tenha um sono tranquilo, que seja de fato um sono restaurador. A gente pensa sobre comportamento de sono, ele tem uma importância extrema no desenvolvimento infantil. Desde as questões biológicas mesmo, de como isso influencia no ritmo de crescimento da criança, na maturação, mas também no dia a dia dela. Então, uma noite mal dormida, a gente sabe que vai impactar no dia seguinte, vai impactar no quanto essa criança vai estar se sentindo cansada, às vezes um pouco mais irritada, a produtividade na escola vai ser diferente. A gente sabe que a maioria das crianças estudam pelo turno da manhã, então eu preciso acordar cedo. E nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, essa rotina de sono ela é um elo que é muito fácil de ser quebrado. Então, do dia a dia, a gente tem que acordar de segunda a sexta num determinado horário para estar na escola, mas agora isso não é necessário mais. Então, é muito fácil que essa rotina quebre e isso acaba prejudicando no dia a dia da criança. Isso pode acabar trazendo alguns prejuízos para a criança, tanto nesse momento, quanto quando essa quarentena terminar, ela precisa voltar para o ritmo da escola, né? Então, quando a gente fala de comportamentos que possam ajudar a criança a ter um sono bom, um sono tranquilo, um dos primeiros pontos é ter uma rotina de sono. Nosso organismo ele é muito sábio. Então, quando a gente estabelece um horário certo para estar indo dormir, um horário certo para estar indo acordar, depois de um tempo, vocês já provavelmente viveram isso. 2 minutinhos antes do despertador tocar, a gente já acorda, não é verdade? Então, o nosso organismo ele vai se organizar de acordo com essa rotina, ele vai se organizar de acordo com esses horários e ele vai funcionar com base neles. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia. Ter uma rotina de sono vai impactar diretamente em ter um sono bom, um sono restaurador, um sono tranquilo. Então, a gente precisa tentar estabelecer isso. Às vezes, pequenos comportamentos e pequenos rituais podem favorecer essa questão. Por exemplo, antes de dormir, estabelecer de ler um pouco, pegar um livro, ter um momento em família, um momento que vocês vão ler juntos. Muitas vezes a gente quer que nossas crianças sejam leitores, mas nós não somos. E nós somos o grande modelo para eles. Então, dizer você precisa ler é importante, mas ler junto com a criança é muito mais importante e vai impactar muito mais em que ela desenvolva esse hábito. Então, ter hábitos antes de dormir, eu vou escovar o dente, vou deitar, dou uma diminuída na luz da casa, vou ler um livro, todos esses hábitos, essas rotinas, elas vão estabelecendo um ritual. Na hora que a criança, por exemplo, começa e já vai escovar o dente, o organismo já vai entendendo, ok, eu estou entrando agora na fase que eu vou dormir, na preparação para dormir. Então, tentem estabelecer uma rotina e tentem estabelecer um ritual. E de preferência que seja um ritual saudável, um ritual, um momento de família, um momento juntos. E muitas vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Mas se a gente for parar para pensar, será que o tempo que a gente fica, você tem que dormir, você ainda não foi, vai para a cama, olha, tá na hora, se levantou de novo, e agora? Aí a criança vai inventando, né? Eu quero ir no banheiro, me deu sede, eu quero água, e levanta, e vai. Então, o tempo, às vezes, que a gente acaba fazendo manejo para a criança ir para a cama e ela não dorme, fica lá parada olhando para o tempo, é um tempo que a gente poderia estar fazendo algo com ela, algum comportamento, como, por exemplo, de leitura, é o meu favorito, então eu vou sempre defendê-lo, e ter esse momento com algo que vai estar ajudando a criança a dormir, a relaxar, mas também vai estar trazendo um momento de interação, vai estar ensinando para ela a importância de ler, vai estar ensinando várias coisas para ela, tá? Então, primeira dica, estabeleçam isso, criem esse momento na família de vocês. Ele não precisa ser longo, gente. Às vezes 15 minutinhos, 10 minutinhos já são suficientes para a gente estar estabelecendo isso, tá? Um dos primeiros pontos, na verdade, quando a gente vai falar de sono, é a gente entender como está o sono da nossa criança. Então, tirem uma semana para fazer essa análise. Que horas ele está indo dormir? Ele acorda durante a noite? Quantas vezes ele acorda durante a noite? Quando ele acorda, ele demora para dormir de novo? Ou rapidamente ele consegue voltar e dormir?
O horário que ele acorda é mais ou menos o mesmo? Há alterações desse horário? Quando a gente começa a rastrear esse comportamento de sono, a gente começa a atentar para ele, a gente passa a entender melhor como é que tá a criança, quais são as dificuldades que ela tem. Dificuldade... E uma coisa importante, gente, a gente dormir é muito diferente de ir para a cama, vocês já devem ter notado, né? A gente vai dar algumas dicas sobre isso aqui. Mas o horário que vai dormir mesmo é que é importante. Eu vou deixar aqui para vocês uma planilha bem simplesinha, onde vocês vão poder rastrear esse comportamento de sono. Então, uma planilha para vocês marcarem nos dias da semana e vocês irem marcando com cor mesmo. Então, em vermelhinho, o horário que ele foi dormir. Amarelo, o horário em que ele acordou durante a noite. O verde, o horário que acordou de manhã. E aí, com isso, ela é uma planilha de uma forma que uma página vocês vão conseguir ver bem bonitinho como é que tá a rotina do sono da criança de vocês. E a partir dessa rotina, a partir de vocês entenderem como está o comportamento do sono, é que a gente pode começar a pensar em como a gente vai modificar. Sabe o que eu vejo muito acontecer? A criança, por exemplo, está indo dormir por volta de 10, 11 horas da noite. E aí a família gostaria que ela dormisse às 8, porque isso é o indicado para a idade dela, seria o correto. O que é que eles fazem? Quando dá 7h30, coloca a criança para dormir. Só que a criança estava habituada a dormir às 11. Ela não vai dormir às 7h30. O organismo dela não está adaptado para isso. Ela vai ficar de 7h30 até quase 11 horas, rolando, levantando, criando coisas, inventando e sendo criança. Então, acaba que estabelecer a rotina de sono se torna extremamente estressante para a família. Eles passam horas trabalhando nisso porque eles foram num salto muito grande. Para chegar nesse horário de 8, a gente precisa ir gradativo. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela folhinha, vê qual é o horário que ele está indo dormir, vê se tem um padrão já de sono, mais ou menos 10, 11 horas, 10, 10h30. A partir disso, eu vou fazer a média. Então, eu vou começar a estabelecer que agora o horário de dormir é 10h30 ou é 10h45. E aí eu vou pedir para a criança dormir, vou dar instrução para ele dormir, já próximo desse horário, que é um horário mais real, o horário mais possível. E isso eu vou reprogramando o organismo também. E aí eu vou gradativamente. Quando isso estiver funcionando, vai vir de criança para criança, mas eu vejo que já está funcionando estável por uns 3 dias, mais ou menos, 4 dias, eu pego e vou mais 15 minutinhos. Então, em vez de 11h45, agora vai ser 11h30. Ou eu vou 10 minutinhos. Não pode ser nada muito abrupto. O nosso organismo ele é muito esperto. Então, a gente vai gradativamente chegando no horário que a gente quer. Essa mudança, se a gente for muito cedo para a cama, o que acontece? A gente fica rolando, né? E a gente acaba estabelecendo que essa cama é um local onde eu não durmo, é um local onde eu fico rolando, ansioso e tal, e fico aqui. E ela tem que ser estabelecida como um local de deitou, dormiu. É por isso que a gente diz, evitem fazer coisas na cama, evitem estudar na cama, evitem ter atividades que não sejam de sono, que não sejam de dormir. Porque aí eu faço eu estabeleço com muita clareza para o meu organismo que a cama é o local onde eu vou dormir, entendeu? E isso é muito importante. Então, tentem estabelecer bem bonitinho essa questão de só ir para a cama quando tá com sono. Esse é um outro ponto que eu vejo muito comum, um equívoco que a gente faz muito, que é, eu tô aqui, não tô com sono, mas eu sei que tá na hora de dormir, aí vai para a cama. Só que eu não tô com sono, não vai funcionar. É melhor que se espere, digamos assim, esse sono vir e faça essa análise. Ele vai vir mais ou menos no horário. Se vocês fizeram o rastreamento, você já sabe. Mas é melhor que se vá para a cama, só se vá para a cama para dormir quando já estou com sono. E aí vai ser muito mais rápido esse comportamento de dormir. Vai ser muito mais efetivo que isso funcione, tá? Então vamos recapitular aqui. É importante de estabelecer, fazer Então vamos recapitular aqui. É importante que a gente primeiro identifique como é que está a rotina de sono da nossa criança. A partir daí, a gente vai identificar qual mais ou menos o horário que ela está indo dormir e vai tentar estabelecer para dormir um pouco mais cedo, mais próximo desse horário. E a gente vai gradativamente reduzindo esse horário. E estabelecendo um ritual na hora de dormir, estabelecendo uma rotina junto com a criança na hora desse sono que ela vai fazendo junto com vocês, tá bom?
Outro ponto que acaba interferindo nessa questão do comportamento de sono são os cochilos durante o dia. A gente sabe que tem, claro, variação de faixa etária, né? Crianças menores dormem por um período maior de tempo. Mas se a rotina de sono da sua criança durante o período da noite é uma criança maior e durante o período da noite ela não está conseguindo dormir, ela está indo dormir muito tarde, ela está acordando muito durante a noite, é importante que a gente atente para o que acontece durante o dia. E tente evitar que ela tenha esses cochilos durante o dia. A gente tente organizar melhor esse sono. E aí, de que modo a gente vai fazer isso? Tenta estabelecer atividades prazerosas, divertidas e animadas para ela fazer durante o dia. Sabe aquela coisa de eu não quero dormir de jeito nenhum porque eu estou fazendo uma coisa muito legal? Dessa forma, é muito mais produtivo para a criança, é divertido e não vai ficar aquela coisa, não, você não pode dormir, não é hora de dormir. E a criança morrendo de sono. Então, vamos estabelecer uma coisa que seja muito legal, muito divertido, animado, uma brincadeira bem divertida para ela, ativa, de modo que durante o dia ela não durma. E aí, à noite, a gente aumenta a probabilidade de que ela tenha um sono maior, que esse sono venha mais cedo também, tá? Então, atentar para isso. Atentar, eu sei que na nossa cultura a gente toma café. Muito. Inclusive as crianças. Isso é uma coisa na cultura brasileira. E depois de uma determinada faixa etária, elas começam a tomar café. Só que evitem durante, principalmente depois de meio-dia. Evitem Coca-Cola, tudo que tiver cafeína, tudo que possa interferir de alimento, que possa interferir no sono da criança, evitem que ela consuma isso, principalmente a partir do período da tarde, porque vai interferir também nesse sono dela. Então, fiquem atentos à alimentação. A alimentação influencia muito no como nosso organismo funciona. Ainda falando sobre o brincar, atividade física ajuda muito no sono tranquilo, ajuda muito a criança a dormir bem. Então, uma criança que tem uma rotina ativa durante o dia, que brinca, que vai... Eu sei que agora a gente está um pouco recluso, a gente está num momento que não dá para sair, não dá para ir para o play, mas tenta estabelecer de repente uma atividade em casa segura, mas que ela possa gastar energia. Uma atividade física durante o dia vai ajudar com que ela tenha um sono melhor durante a noite. Vocês estão percebendo que essas dicas eu estou dando para crianças, mas elas servem muito para adultos também, né? E todas essas questões elas vão ajudar muito no sono de qualquer pessoa, na verdade. Porque são mudanças do comportamento, mudanças no dia a dia que a gente vai fazendo que vão trazendo maior qualidade de sono pra gente. Dica importante. Evitem que a criança durma em outros locais. A gente vê muito isso acontecendo, mas na hora que ela começou a ficar com sono, tentem levá-la para a cama. Por quê? A ideia é que a gente crie. A cama, ela vai ser aquele sinalizador, aquela coisa que eu já olho e já me dá um sonozinho. Então, é ideal que a cama seja o local em que ela vai dormir, que a gente vai estabelecendo isso. Então, quando a gente evita que a criança comece dormindo em outros locais, a gente ajuda nisso. Quem já passou por essa situação sabe que muitas vezes, inclusive, quando a gente não faz isso, acontece da criança ir para a cama e acordar, né? Então, vamos tentar estabelecer aos poucos essa questão do local adequado para o sono ser a cama. Por fim, é muito importante que a gente pare para dar também uma analisada de por que ele está acordando tanto, o que eu faço quando ele acorda, quais são as coisas que acontecem. Às vezes a criança acorda no meio da noite e começa a conversar, e a gente fica horas conversando. E conversar com a gente pode ser uma delícia. Às vezes colocar uma música relaxante, uma música instrumental, e aí estabelecer dentro do ritual. Terminou o livro, fechou, aí a boquinha vai ficar quietinha e a gente vai dormir. E a gente dá um modelo para ela e ficar quietinho também durante esse momento, para que ela vá entendendo que, olha, a partir de determinado horário, aí acabou a conversa e agora a gente vai dormir. Então, a gente mostrando isso para ela, a gente ficar atento a isso. Criança acordou no meio da noite, uma coisa que a gente recomenda também é que você vá para o quarto da criança, fique lá, coloque um colchonetezinho no chão, fique lá, espera ela voltar a dormir e aí você vai para o seu quarto, ao invés de ser o contrário. Porque aí a gente vai estabelecendo também o quarto da criança como local que é adequado para ela estar dormindo.
E por fim, eu sei que dormir com filhote é a coisa mais deliciosa do mundo, né? É muito, muito bom a gente dormir juntinho. Vocês não precisam perder isso totalmente. Então estabeleçam de repente um dia da semana, o dia no sábado, no domingo, é o dia que todo mundo dorme junto. Faz um grande acampamento, coloca uma barraca no meio do quarto, levanta um lençol para formar uma barraca, estabelece com um dia que seja um dia prazeroso para toda a família, um dia diferente, onde todo mundo dorme junto. A gente não precisa, é legal a gente estabelecendo uma rotina, mas a gente também pode ter flexibilidade. A gente pode ter momentos onde vai todo mundo dormir junto e agarrado, e pode ter momentos também onde a gente vai dormir mais tarde. Então no final de semana foi uma semana muito bem, foi tudo tranquilo. No final de semana vamos dormir um pouquinho mais tarde. Então a gente pode ter algumas flexibilidades, sim. Não precisa ser 100% de segunda a segunda. É legal que a gente tenha isso também no nosso dia a dia, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Qualquer coisa, estamos aqui.